A gente está falando sobre família e os últimos tempos acho que esse assunto tem voltado bastante. E, enfim, dentro e fora do Brasil na literatura. E aqui no Brasil vocês são representantes de livros, né? Vocês escrevem livros que encontraram milhares de leitores falando sobre família. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês quatro veem essa busca por uma leitura da família através da ficção. De que maneira a ficção pode ajudar a gente a ler a família, tanto para quem lê quanto para quem escreve. E por que escrever sobre família? Pode. Você quer começar? Pode começar. Alô? 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 Estão me ouvindo? Tá baixo. Será que consegue aumentar um pouquinho? Alô? Acho que agora está, né? Não, é impressionante que a família... Eu sou o mais velho daqui e no meu tempo de jovem, eu tinha meus 18 anos, década de 60, 1969, eu tinha 18 anos. E a família era uma instituição que estava fadada ao desaparecimento. Todo mundo dizia, acabou, a família é uma instituição falida. E hoje, no pleno século XXI, a família é uma das instituições mais fortes e mais confiáveis. Por quê? Aquela família da década de 60 e depois realmente desapareceu. E essa família que nós temos hoje é uma família que soube acompanhar as grandes mudanças que vieram nos hábitos, nos relacionamentos, né? E vocês vejam que hoje, e não é só pelos livros, pelas artes, eu acho que não só os livros, mas as artes em geral, o cinema, o teatro, né, revolucionaram muito e ajudaram muito essa evolução do conceito de família, né? Antigamente, no meu tempo, digo isso com muita vergonha, era inconcebível casamento de religiões diferentes, judeus com católicos, havia muito preconceito, de raças diferentes, né? Relações homoafetivas eram impensáveis. Então, é impressionante como todos esses aspectos foram, aos poucos, evoluindo, e ainda que hoje a gente veja nichos de resistência e de conservadorismo extremado em um ponto e outro, mas estão todos, as famílias em geral, estão todas muito mais abertas a essas modificações. Separação, por exemplo, desquite, divórcio, eram brigas familiares, uma família não falava com outra, né? E hoje você vê que as famílias de casais diferentes se dão, pelo menos é a regra principal. Então eu acho que isso me dá muito ânimo, e principalmente no Brasil. A gente pode ver isso no mundo ocidental, mas o Brasil, com toda a nossa vocação para transcender credos, berços, tons de pele, o Brasil, como dizia o querido Darcy Ribeiro, um Brasil vocacionado à miscigenação, um país mestiço, que a gente tem que ter orgulho disso. Então eu acho que esse Brasil, principalmente, tem todos os elementos para levar adiante esses mecanismos de transformação, para transcender, como eu digo, berços, credos, né, tons de pele, gêneros, que é um país que não só fertiliza como dá à luz. Então eu acho que é por aí, com o auxílio das artes, não só da literatura, que nós vamos ter um Brasil melhor e um mundo melhor. Carlos. Andréia? Oi. Tá ouvindo? Tá de boa? Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Legal demais. Cara, minha filha tá ali, minha esposa tá ali. A gente não faz nada sem família, né? Lá em casa funciona dessa forma e a gente, como falou o Francisco, a gente vê isso acontecer em muito tempo, em muitos lugares.
Eu gosto de escrever. A forma, descobri anos atrás, que a minha maneira de se expressar, de se comunicar com o mundo, a que mais me completava, a que mais interessava, é escrevendo. Vou falar desse último livro mais recente. Enfim, quando a gente tem uma filha pequena, é uma responsa, né? A gente tem que decidir coisas pelo outro, né? E eu estava chegando na idade que meu pai morreu. E a minha filha pequena, eu fico pensando, caramba, e a partir de agora eu tô sozinho, né? Porque antes eu tinha uma referência. Agora não tem mais. A partir de agora é comigo. Oi. Então, falar de família era importante para mim, era um momento pessoal meu. Isso sempre aconteceu, falar de família, escrever sobre família, mesmo sem parecer que está sendo escrever sobre família, sempre foi. Mas naquele momento específico, eu estava preocupado, estava morrendo de medo. Bom, eu vou morrer daqui a pouco, né? A idade que meu pai morreu, estou com essa filha pequena aqui, como é que fica? Então, pensando nisso, eu penso como foi meu pai, qual é a minha relação com meu pai, e com o pai dele. E aí eu tenho 50 e quando você tem... Bom, eu conheci meu pai, né, a geração anterior à minha, a geração anterior a dele, o pai dele, enfim, eu não conheci pessoalmente, mas temos notícia, só que ninguém sabe quem foi o pai desse meu avô, sabe? A gente não consegue avançar muito, porque já foi escravizado. A gente não consegue avançar muito nas nossas heranças e na ancestralidade. Ou seja, então falar do Brasil que estava sendo naquele momento, a gente estava lá em 2018, talvez 2019, aquela loucura que estava acontecendo, né? Então, ou seja, eu quero falar do Brasil. Para falar do Brasil, eu olho para minha filha, para minha esposa, para o meu pai, para o meu avô, e para quem foi pai desse meu avô, que a gente não sabe quem foi. E isso eu vejo as pessoas falando, puxa, eu fui à Itália, no interior da Itália, conhecer os meus ancestrais, não sei o quê. Acho legal isso, acho bonito e tal, né? Só que a gente não tem, quem é negro da minha geração, não tem muito como fazer isso, né? Porque em algum momento a gente vai esbarrar com esse problema que a gente tem que conviver com ele, que é o da ancestralidade perdida, sei lá. A gente não tem essa referência. Então eu queria escrever sobre isso. Falar de Brasil, e para falar de Brasil, eu olhei para minha casa, para minha família, eu olhei para dentro, saca? É um pouco isso. Eliana, quer... Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui nesse domingo falando sobre família e literatura. Eu acho que a minha história com a literatura esbarra um pouco no que o Carlos falou. Ele foi falando, eu fui pensando, né? Eu escrevi, para quem, né, não está muito familiarizado aqui com o que eu escrevi um primeiro livro chamado Água de Barrela. E esse livro ele faz um recorte de 170 anos na história da minha própria família. Ele é um épico, né? Ele começa lá na África, na metade do século XIX, e vai até 2015, que foi quando eu terminei de escrever o livro. E, curiosamente, né, eu comecei a escrever e eu estava me aproximando também da idade em que minha mãe faleceu. E minha mãe faleceu de um jeito muito traumático, né? De um jeito muito repentino e muito traumático para mim. E eu olhava a minha filha, né? Estou aqui também, meu companheiro está aqui, minha filha está ali. Enfim, a gente não faz nada sem família. E eu olhava para os meus filhos e eu pensava, né? Que uma hora eu vou ser o ancestral de alguém. Eu vou ser ancestral de alguém. Inevitavelmente eu vou ser ancestral de alguém. E o que eu vou deixar para essa pessoa? Qual é o legado que eu tenho? E de onde mesmo que eu vim? Quem realmente eu sou, né? Essas perguntas, elas começaram a fervilhar na minha cabeça de um jeito assim irremediável e muito urgente. E a literatura foi o veículo que eu encontrei para dar vazão a todos esses questionamentos, sendo que eu olhei para dentro da minha casa e eu vi que eu tinha um registro. Eu tinha como voltar alguns passos e saber esse passado. E aí foi até um professor lá da Federal do Recôncavo, que depois se tornou um grande amigo, ele falou para mim assim, olha só, você vai escrever esse livro não é porque você quer, você vai escrever esse livro porque você precisa, e você tem que escrever, e porque o Brasil precisa ter esse registro, precisa ter alguém que conte essa história, que é a de muita gente, é a sua história, mas é a história que poderia ser de um monte de gente. E aí eu mergulhei numa viagem sem volta, eu acho que minha vida é antes e depois desse livro,
E água de barrela, para quem também não está familiarizado, barrela é como se fosse um alvejante caseiro, muito usado, né, por pessoas escravizadas para clarear roupas. No interior do Brasil ainda é muito usado. Barrela, na verdade, é a panelinha onde se fazia esse preparado com soda cáustica, cinza, uma alquimia lá que elas faziam para deixar a roupa branca. E eu queria fazer justamente esse paralelo, esse trocadilho com a vontade que o Brasil tem de embranquecer. Essa é uma marca muito forte do Brasil. O Brasil sempre quis, e uma parcela fora de uma bolha ainda continua querendo embranquecer. E quando eu falo embranquecer, não é só embranquecer a pele, a estética, alisar cabelo, essas coisas que são mais evidentes. É embranquecer num jeito de pensar, num jeito de olhar para a vida, destituir de valor toda essa herança que nós temos, que vem da negritude, que vem dos indígenas, dos originários, é realmente tirar, né, drenar todo esse pertencimento que é nosso. E eu vi que a literatura pode ser um poderoso instrumento, não apenas para a gente reverter um pouco esse feitiço, como para mostrar, talvez, uma outra história. A gente sair daquele perigo da história única, né? E isso por intermédio da minha família. Na minha família, quando eu comecei a olhar as coisas com lupa, eu vi que dentro da minha casa eu tinha muita coisa. Eu tinha um mundo que eu não via nos livros, nos nossos livros, nos brasileiros. Talvez fora algumas coisas já existissem. E aí eu mergulhei nessa escrita, e para mergulhar nessa escrita eu precisei mergulhar na minha família de uma forma muito sincera, né? De uma forma muito... A gente tem uma questão com famílias negras que é muito passada pela mídia, pelas telenovelas, que graças a Deus acho que andam mudando um pouco, né? Um pouco girando esse eixo, ainda bem, passou da hora. Mas a gente cresceu, todo mundo aqui cresceu vendo famílias negras disfuncionais, pessoas na subalternidade, pessoas que não tinham muita coisa a agregar à história, pessoas sem nome, pessoas sem história, atores e atrizes que eram escada para outros atores e atrizes, geralmente brancos. A gente teve uma novela que se passava toda na Bahia, e a novela era toda branca, onde já se viu a população mais negra fora da África. Mas, então esse imaginário foi criando uma família muito irreal, que não é as nossas famílias. A gente anda pelas ruas, a gente olha para dentro da nossa casa, não é aquela família. Tem uma coisa que não dá match, né? Não casa. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Então, quando eu comecei a escrever esse livro, eu olhei para a minha família, olhei não apenas para as virtudes, para os defeitos também e principalmente, né? Para as coisas que a gente precisa superar, para as nossas, enfim, idiosincrasias, as nossas loucuras até literais, porque a gente tem um passado de adoecimento mental muito grande, em função de uma série de violências, enfim, é uma questão enorme. Família é um tema complexo no Brasil, porque o Brasil é um continente, então falar sobre isso exige tempo, que a gente nem tem aqui para discorrer. Mas essa foi a minha viagem, e a partir daí eu vi que esse núcleo, primeiro, dos seres humanos, né? aquele seio onde a gente nasce, onde a gente aparece no mundo, ele é o estopim para muita coisa. E aí parti para os outros livros, e os meus livros têm sempre uma pegada histórica, né? Ele tem sempre ali o crime do Cais do Valongo se passa no século XIX, e eu vi que a gente criou uma coisa, por conta desse passado tão pesado, de escravização, de morte e tal, a gente criou um conceito muito africano, que é o de família estendida. Ou seja, você tem teu pai, tua mãe, teu filho, mas você tem uma família para além da família. São as pessoas que a gente vai agregando. Isso é muito bonito, né? É uma coisa muito bonita que o Brasil tem. E eu não sei em que momento a gente encaretou. O Brasil deu uma encaretada básica, né? A gente ficou assim, muito careta. E a gente não valoriza essa coisa bonita que a gente tem, que é a família estendida, a família para além dos laços sanguíneos. Eu acho que é algo que a gente precisa resgatar.
E, bom, vamos conversar. A Andréia tem o que falar também. Imagina. André, diga lá. Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui mais uma vez na Bienal. Um prazer estar sempre aqui no Rio de Janeiro. Foi, né? Melhorou. É muito legal ouvir vocês, né? Porque é colocada também essa ancestralidade, o lugar de onde viemos e o lugar de onde a gente funda a família também, né? E eu estou saindo de uma mesa agora há pouco sobre maternidade, que havia a Gláucia, uma mulher negra, mãe atípica, mãe de uma criança com autismo, e também de uma mãe lésbica, casada com a sua companheira engravidou, ela não, e a discussão dela sobre ser incluída numa família onde ela não gerou, apesar de ser mãe. As questões familiares, elas passam por... Ela é muito plural, né? E não sei por que me vem essa palavra, mas ela é também autoral, no sentido de que a gente escreve, a gente inventa a nossa família justamente porque ela está num lugar muito íntimo. E essa intimidade, ela também é muito perigosa. É nessa intimidade onde acontecem os abusos, as violências de todo tipo, a partir da repressão ou de, enfim, tanta coisa. Eu me lembro de quando eu fundei a minha família, quando eu resolvi ter um filho aos 37 anos, eu estava fazendo uma caminhada e me veio um pensamento que a partir dele eu não pude mais respirar fora dele, que me veio assim: uma pessoa é muito mais importante do que um livro. O que é um livro? Eu estou orgulhosa de escrever livros e pensando, mas uma pessoa é o epicentro das possibilidades. O que é um livro diante de uma pessoa? Eu quero fazer uma pessoa, assim, era uma espécie de vaidade, uma coisa meio ambiciosa, uma coisa de quase poder fazer uma pessoa. Mas eu estava, com certeza, eu já estava ali tomada pelo pico hormonal que me fazia pensar isso, que era aquele último momento assim, então, é agora ou nunca. E a partir do nascimento do meu filho, as coisas, enfim, a minha literatura mudou, o meu repertório é outro. E Os Malaquias, que é o meu primeiro romance, eu só escrevia contos e tive vontade de escrever um romance por conta da minha família. Os nomes dos personagens são os nomes desses familiares. Os meus bisavós morreram eletrocutados por um raio, eles foram cozidos por dentro por um raio. Isso no sudoeste de Minas Gerais, era na roça, sem luz elétrica, não havia nada disso. Tempestade, Minas Gerais é um dos lugares com maior incidência de raios no mundo, então devia ser mais comum do que se imagina, mas era uma tempestade, as crianças foram dormir no quarto dos pais, o raio mata os pais e as crianças sobrevivem. E essas crianças vão para o orfanato, um foi criado numa fazenda. A minha tia-avó, a Júlia, que é personagem do romance, ela é adotada no orfanato por uma família árabe em São Paulo, como empregada doméstica e não como filha. Hoje é a missa de 7º dia dela, uma coincidência, assim, ela é a última personagem viva desse livro, Júlia Malaquias. Esses irmãos se separam e no livro eles nunca se encontram. E é justamente a Júlia que vai para São Paulo, que fica distante desse meu avô, o Nico, e do irmão dele, o Antônio. Na vida real eles acabam se encontrando. Mas a Júlia, que morreu lá na casa do meu avô, morreu em casa, meu avô faleceu há uns 5 anos, mas ela encontra o irmão, mas teve foi uma distância tão grande de tempo que eles nunca se reencontraram. E quando eu releio os Malaquias, e no final é uma frase assim: em água turva as substâncias não se encontram, aconteceu exatamente isso, assim. Já era uma água turva, eles não se encontraram, eles não dividiram o repertório. E eu não podia, só me restava ser escritora com essa imagem já fundante de um raio, porque qual que é a injustiça de um raio que cai numa casa? E isso coincide também com a criação de Furnas, da hidrelétrica em Minas Gerais, né, que eles passaram por isso também. Eles foram tirados das suas casas e tem um relato da água entrando no vale, o som dos animais morrendo, de pessoas que se deixaram morrer dentro da casa, e com a luz elétrica que chega. Aí, bom, meu tio-avô era anão,
E eu sempre achei, a família sempre dizia que ele era anão, porque o raio devia ter inibido a hipófise, a glândula de crescimento. Não faz muito tempo, uma amiga antropóloga me disse, André, ele seria anão de qualquer jeito, isso não é, ele era, né? E essa figura, este anão, que eu já conheci, né, sobrinha neta, ele já era um idoso, ele era o parteiro da minha avó, que teve 14 filhos. Então, como que eu me lembro de uma cena de infância, ele na cozinha, o fogão a lenha, e ele era pequenininho, anão, né? Assim, e ele era gordinho, e ele tinha uma lordose aqui bem pronunciada, e ele tinha uns silêncios, umas coisas bonitas, assim. E aí ele ficava debruçado no fogão a lenha, vendo fogo. A cozinha estava limpa, minha avó já tinha limpado tudo, só o fogo para deixar a água aquecida. E ele ficava ali tanto tempo que o gato se aninhava na lordose dele e dormia. O gato, eu me lembro de ver um gato dormindo na lordose do Antônio, que está no livro, óbvio. Ele sumia para dentro de um milharal e ninguém perguntava pelo Antônio. Qualquer pessoa que sumisse no meio do milharal perguntaria, não, mas ele tinha passes, sabe? E é muito curioso, eu estava lembrando disso outro dia, que a minha avó, só para terminar, casos de família, mas a minha avó, o último parto dela foram de gêmeas, Anésia e Luísa. E a Luísa era um menino trans. Não se identificava com as coisas das meninas, da irmã gêmea, que é a Anésia. Ela queria brincar de futebol com os irmãos meninos. A minha avó prontamente fez o quê? Costurava todas as roupas dela. Eu tenho uma foto, que eu estou no zoológico de São Paulo, que elas vieram me visitar, e tem as gêmeas, assim, são 2 adolescentes. A Luísa, não mudou o nome dela, mas assim, a minha avó fazia a roupa dela, ela cortava o cabelo dela, e isso era numa naturalidade, isso nos anos 70, na roça. Ninguém se perguntava, sabe? E era um lugar também, ao mesmo tempo que esses lugares onde esse Brasil muito escondido, acontecem as piores perversidades, né? Mas me parece que também, às vezes, ela pode ser um certo relicário de algumas liberdades ou de algumas cumplicidades. Enfim, uma longa conversa, mas esta família me fez ser escritora. Como não? Carlos, o Agora faz um panorama impressionante de uma família de homens negros do início do século XX até hoje. Se lida com temas como as Forças Armadas e o debate também sobre masculinidades. Como que você falou um pouco, né, como você foi chegando a essa história, mas eu queria que você contasse como que foi para você escrever essa história e esses temas contados através de uma família. Cara, eu estava olhando aqui os livros, né? E para vocês, né? A literatura passa um momento contemporâneo aqui do Brasil, né? Excelente, você não acha? A gente já tem alguns anos isso, né? Não é agora. Livros incríveis, autores incríveis. Olha só, essas histórias que a gente ouve que estão nesses livros, né? Mais cedo teve a mesa com o Giovanni Martins, José Faleiro, Helene Marques. Que coisas incríveis, né? Que a gente tem visto, sei lá, ontem Itamar. Enfim, tem um monte de gente escrevendo coisa muito boa, a literatura está muito bem, mas o Brasil está mal, né? A gente sabe que isso. E talvez tenha relação uma coisa com a outra, não sei, é possível. E como estava mal, e aí todo mundo quer falar sobre o hoje, né? Enfim, estava pensando nessa história de família, em que momento eu estava na minha vida e tal, e eu fui aluno de escolas militares na adolescência. Formação de oficiais e tal, na Marinha e na Aeronáutica. E eu tinha o diabo do grupo de WhatsApp, que esses caras mantêm, né? E agora me expulsaram do grupo, mas eu mantive como estudo e pesquisa. E tinha muita coisa horrorosa acontecendo ali, lá em 17, 18. Eu via, isso não vai dar bom, isso vai dar ruim, esse negócio vai dar merda. E esses caras que estavam lá comigo nos anos 80, como jovens, adolescentes, entrando na Marinha ou na Aeronáutica, eles hoje são coronéis, saca? Tem gente virando almirante. São esses caras que a gente ouve aí no noticiário, sabe? Que estão fazendo o que estão fazendo e que fizeram nos últimos anos. Precisava falar alguma coisa sobre isso, sabe? É uma coisa importante. Enquanto a gente não mexer naquelas escolas de formação lá, que estão sendo feitas, ainda está rolando,
sabe? Existe um mundo que parece que é tudo verdade, aquilo que eles falam, não, porque a gente lê a gente mesmo, a gente é elite, a gente é melhor do que não sei o quê. Tá sendo ensinado hoje, todos os dias. Imagina lá nos anos 80, esses caras que estavam entrando, né? Eu também estava junto, mas me expulsaram ainda bem. O fato é que a gente achava, putz, que sacanagem, agora que a gente chegou, isso era 88, 89, acabou agora a ditadura, então a gente agora entregou para os paisanos, olha que bagunça, vai virar esse país. Esses caras passam 30 anos ressentidos, sabe? Não, peraí, a gente precisa retomar esse negócio, sabe? Não é à toa que a gente ouve esse discurso de, olha, agora vamos consertar o país, porque a gente é diferente. Você imagina um cara que fica a carreira inteira, e quando ele é coronel, ou almirante, ou, sei lá, brigadeiro, que ele tem o poder da caneta, então ele resolve, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ainda arrumaram um ex-capitão lá para poder dizer, faz aí que está tudo certo. Então, é natural que isso aconteça. Precisava chamar atenção para isso de alguma forma, saca? Eu não sei como é que ia ser, mas eu estava com aquela minha questão pessoal, né? Nesse livro, bom, eu falei do meu avô, citei meu avô ainda há pouco, né? O nome dele era Otávio Pereira Júnior. Esse Júnior, ninguém conheceu o Otávio Pereira, saca? Quem era o Otávio Pereira? A minha avó tem 101 anos hoje. Enfim, foi esposa desse cara, e ninguém tem notícia do que... ele veio de Cantagalo, numa fazenda de café, não sei o quê, virou, sei lá, maquinista de trem, enfim, era boxeador, enfim. Mas uma coisa que ele fazia, isso lá em Friburgo. Friburgo é uma cidade da região serrana aqui no Brasil, que se orgulha de ser chamada de a Suíça brasileira, sabe? Se orgulha de ser europeia, uma cidade de... Aí eu fico pensando, peraí, lá na virada do século, né, tinha acabado de ter a abolição, sabe? E aí tem esse cara que estava lá criança e que... Eu fico pensando na mãe dele. O livro está sendo adaptado, né? Estão querendo fazer uma série. Isso é legal pra caramba. E conversando, eu tive a oportunidade de conversar com os roteiristas e tal, de fazer uma reunião ou outra. E conversando, e a primeira pergunta que me fizeram foi, vem cá, qual que é o teu personagem preferido do livro? Porque são 3 caras, né, de 3 gerações. Imaginava 3 Jorges, né, pessoas com o mesmo nome. Imaginava, poxa, qual deles você vai falar, né? Aí eu falei, é a Catirina, que é a mãe desse primeiro Jorge. Mas como assim? A mulher mais importante de todos esses caras aqui. Porque, pensa bem, uma ex-escravizada que está grávida, tem um filho, aí fizeram a abolição. Olha os sonhos dessa mulher, imagina. Não, a partir de agora a gente vai ter condições iguais. Agora, esse meu filho vai ser aquele cara que vai ser livre mesmo, livre. E não foi, né? Até agora está rolando a gente está tentando resolver essa questão, mas está meio longe ainda, né? Então, os caras se chamam Jorges porque havia uma promessa de que, não, agora vai ter uma liberdade plena. Mas ainda não rolou. Então, o filho desse cara segue se chamando Jorge. E ainda Jorge, e ainda é assim. Eu espero que mais à frente, sei lá, numa edição futura, quem sabe não muda isso, eu vou até mudar o nome, pode botar Enzo, né? Alguma coisa diferente, Guilherme, ou uma coisa meio alemã, talvez, não sei. Por enquanto ainda está assim, velho. Oi. Eliano, você comentou sobre o processo de escrita do Água de Barrelo, mas como é que foi para você essa escrita? Eu queria que você falasse um pouquinho como foi, enfim, se deparar com essa história tão pessoal e colocá-la no papel. Acho que a gente está numa Bienal, né? Então, assim, muitas pessoas aqui imagino que vão querer escrever também. Então, como é que foi para você colocar essa história no papel? Como é que foi para a pessoa Eliana se juntar com a escritora Eliana, enfim? Nossa, alô? Oi, estamos escutando? Muito difícil, né? Muito difícil. Mas, assim, de uma libertação enorme, né? Porque é tudo sobre nós e não é nada sobre nós ao mesmo tempo. Porque, como é uma ficção, a gente se permite pensar um passado, imaginar um passado, a gente se permite amalgamar personagens, a gente se permite voar numa imaginação que a história real, se fosse uma tese de mestrado, doutorado, sei lá, né? Eu não poderia me espalhar desse jeito. E trazer uma coisa muito do conceito lá de escrevivência da Conceição, né? Que é a experiência coletiva.
aquilo que eu falei antes. Nós temos uma experiência coletiva que não necessariamente é a nossa experiência pessoal, mas ela está no nosso radar e ela pertence a nós, ela é a nossa história, porque faz parte da nossa coletividade. Então, esse livro aqui, o Solitária, que fala da história de empregadas domésticas, é mãe e filha, que tem um núcleo familiar, que vão trabalhar dentro de outro núcleo familiar, em outra classe social, com outros valores, outros códigos, outro tudo. Esse livro é filho daquele lá, porque a gente tem, na verdade, uma sobrevida de padrões de comportamento que é coletivo. E é tudo nosso, pessoas brancas e pessoas pretas e pessoas... tudo nosso. Está tudo misturado aqui e agora, porque essa é outra coisa, né? Então, para mim, foi... Ao mesmo tempo que eu precisei sair de mim para olhar aqueles personagens e aquela história, eu precisava estar dentro. E aí foi muito interessante, porque ele ganhou o concurso da Fundação Cultural Palmares, foi o primeiro concurso literário que eles fizeram. E, na época, a Palmares fez uma coisa bacana, que foi o seguinte: eu tirei o primeiro lugar, e tiveram outros 4 autores que também foram classificados no concurso. Nos levaram a Brasília para conversar com a banca examinadora. Foram 10 professores doutores de Universidade Federal no Brasil que analisaram as obras e que deram os prêmios. E eles deram um feedback sobre por que escolheram esses livros, o que achavam, o que a gente podia melhorar, enfim. Foi muito interessante essa experiência, porque uma escritora, que é a Lívia, que é minha amiga até hoje, ela falou assim para mim: Helena, você é jornalista, mas tem uma hora que você tem que despir essa pele da jornalista e entrar na pele da pessoa que descende dessa mulher que foi estuprada. Eu quero ver a sua indignação aqui. Então, o texto literário, ele te permite, né? É algo muito democrático, porque ele permite que a gente saia da gente e que a gente entre na gente também, né? E que a gente seja a gente mesmo também, de vez em quando. Então, esse passeio é uma ciência muito louca, que varia de obra para obra, varia de história para história e de autor para autor. A experiência que eu tive com Água de Barrela é uma experiência diferente desse daqui, que é um livro muito calcado numa realidade até da pandemia, né, que a gente viu um monte de gente confinado com as suas empregadas, e, enfim, né? E essas pessoas foram as primeiras a morrer de Covid, não foi à toa. Mas é tudo a mesma coisa, é como se fosse um grande mosaico e essas obras fossem preenchendo esses mosaicos. Olha como isso é verdade. O meu filho se chama Jorge, o pai do meu filho se chama Jorge, o pai do meu filho se chama Jorge. Por quê? É um desejo de perpetuação, é um desejo de linhagem, é um desejo de emular uma ancestralidade que a gente não tem. Né? E é um desejo de permanência, de continuação. Eu achei muito interessante no livro do Carlos, com essa linhagem de Jorges, porque eu tenho isso dentro da minha casa. Olha como é a experiência coletiva. Eu não sabia que ele estava escrevendo isso, ele não sabia da minha história. Você vê como a escrevivência é verdade. É uma experiência coletiva de vida. Né? Então, é um exemplo muito, muito, muito latente. Então, foi bonito, sabe? Foi um processo muito bonito para mim, o Água de Barrela, porque ele me permitiu me conhecer, me olhar no espelho. Até aquele dia, até o dia em que eu pus o ponto final naquele livro, eu não sabia bem quem eu era, não. Eu estava andando, sabe? Eu era meio por acaso. A partir do momento que eu me apossei dessa história, eu passei a ser de propósito, sabe? Eu passei a pensar que eu tenho um propósito. E eu comecei a planejar a minha vida, porque isso é outra coisa. Como a gente vem de uma realidade coletiva da precariedade, ou seja, você quer saber se você vai ter o dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. Então, não me venha o coach dizer
que eu tenho que planejar a minha vida para daqui a 10 anos. Não vou planejar minha vida para daqui a 10 anos. Eu vou me planejar para pagar o meu aluguel. Então, isso não te permite sonhar. Isso te poda o direito de sonhar. Então, nós temos uma população inteira, hoje, agora, que não sonha. Não sonha porque precisa comprar comida amanhã, precisa pagar amanhã. É tudo muito imediato. Então, a libertação que esse livro me proporcionou foi esse. Foi de olhar o passado e dizer, uau, quanta gente incrível. E olhar e falar assim, gente, peraí, eu vou ser ancestral, então eu tenho que pensar no futuro. Eu queria perguntar, primeiro para o Francisco responder, e aí depois vocês, qual que é o segredo para escrever uma boa história de família? Olha, eu acho que não há um segredo. O segredo principal são os nossos próprios segredos. Todos nós, independente se sejamos ricos, pobres, a batalha principal, a mais dolorosa, é a batalha com nós mesmos. É a gente querer transcender os nossos próprios defeitos, entende? Todos nós aqui temos nossos arquivos secretos e vamos carregando isso a vida inteira, não é? Quantos segredos a gente não divide com ninguém, não é? Eu acabei de ouvir aqui, nós acabamos de ouvir aqui 3 depoimentos comoventes, entende? E que mostram que, eu digo sempre, eu sou um otimista com os pés no chão. Então, eu acho que, por mais que o Brasil tenha entrado por um processo de querer embranquecer, mas que, a meu ver, está sendo superado rapidamente, não é? Hoje nós caminhamos naturalmente por um processo de mestiçagem. Você mesmo deu o exemplo das novelas da Globo, nos comerciais, não é? Então, o próprio Carlos Eduardo, o período que nós encaretamos, não é? Então, o que eu acho que me leva a crer que o Brasil tende a ir para algo muito mais aberto e que permita as pessoas a sonharem, né? E o segredo é essa luta diária, cotidiana, que todos nós aqui, sem exceção alguma, essa luta que nós travamos para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos menos preconceituosos. E isso está em todo mundo. Não há diferença. Então, eu acho que o segredo para escrever uma boa história de família é nós adentrarmos, como eles adentraram na história de nossas próprias famílias, né, com exemplos comoventes, e acreditar que família somos todos, como eu disse no meu livro Arroz de Palma, né? Família somos todos. O mundo precisa acreditar que família somos todos, né? Independente de gêneros, tons de pele. Fala em tons de pele. Quantos tons de pele tem na negritude? Quantos tons de pele tem na branquitude? Vai um sulista dizer eu sou branco. O branco do sulista não é o branco carioca, não é o branco baiano, não é o branco nordestino, são vários tons de branco, né? Nem falamos aqui dos indígenas, que são povos que estão aí também numa luta aguerrida, né? E o segredo é esse, é a gente aceitar que todos têm o direito a escrever a sua própria história, todos temos o direito de sonhar, porque o sonho e o afeto, o amor, que a gente fica meio envergonhado de falar essas palavras, mas o sonho e o afeto são os elementos que nos conectam, de graça, todos nós, né? Se a gente for por esse caminho de investir no afeto, de investir no sonho, que nos são dados de graça, gratuitamente, entende? Eu acho que nós vamos continuar nesse trabalho perseverante, de vocês ainda escreverem histórias ainda mais comoventes, trazer depoimentos
aqui que acrescentam, que nos enobrecem, que nos ensinam, entende? E é esse Brasil que está aqui presente, que eu acredito, e o segredo é esse, é a gente continuar nas nossas batalhas pessoais, cada um investindo no amor e no sonho. Andréia, qual que é o segredo para escrever uma boa história de família? Porque você tem as miniaturas, tem ali uma questão familiar correndo ao longo das páginas. A Pediatra, que é seu livro mais recente, um hit, uma pediatra que não gosta de criança. E aí tem toda uma questão familiar. E você falou dos Malaquias, que é a história da sua família, de certa forma. Qual que é o segredo para você escrever esses livros, esses romances tão... Olha, nossa, alto. Os Malaquias, de fato, foi em cima da história da família, né? Mas a minha preocupação também é sempre literária, não é só uma coisa autobiográfica ou de autoficção ou de qualquer outro termo agora que a gente usa para classificar o que tem sido feito agora, escrito sempre sobre um real imediato existencial, né, da literatura contemporânea. Mas uma coisa que me interessa como artifício literário é ser infiel à minha biografia, trair a minha biografia. Excelente. Porque eu acho que quando eu traio ela, eu vou para um lugar de imaginação que é muito maior do que a minha memória é capaz, de invenção. Então, nos Malaquias, por exemplo, eu usei muito de realismo fantástico e de prosa poética. E prosa poética era um jeito que eu encontrei de, ao mesmo tempo, de fazer uma homenagem, porque eu fiquei 5 anos escrevendo esse livro e eu tinha, assim, ataques de choro. Até seca a voz. Eu tinha ataque de choro, eu ficava muito emocionada. Os parentes foram morrendo no decorrer da escrita, essas pessoas que eu estava homenageando. E eu me sentia muito amadora por ter tanta emoção envolvida. E aí eu resolvi trocar o nome deles no livro, deixar um nome diferente. O meu avô se chama Nico, ele chamava Jorge, vamos dizer. A Júlia se chamava Madalena. E antes de ir para a gráfica é que eu coloquei os nomes de volta. Mas me interessa agora, por exemplo, eu gosto muito dessa... Não é que eu gosto muito, eu acho que não tem como sair dessa configuração familiar. A gente acha que sai dela, mas está lá. Existiu um passado, existiu uma linhagem. Não tem história sem passado, ela é o quê? E a Pediatra, por exemplo, é uma médica branca de classe média alta de São Paulo, e é a primeira personagem que eu faço desse lugar. As miniaturas é uma taxista e o filho é um frentista de posto de gasolina. Os Malaquias, imagina, eram aqueles meus parentes analfabetos da roça. E a Pediatra era a primeira pessoa, de fato, assim, que eu não conhecia. Como escrever uma pessoa que não é do seu repertório, né? E foi uma das experiências mais deliciosas de escrita, porque enquanto escrevendo sobre a família, parecia que eles estavam me observando, eu me sentia observada. Eu me sentia falando com eles, era uma conversa com eles. E a Pediatra me deu uma experiência que é assim, escrever uma personagem como se ela não soubesse que eu estou ali. Ela não sabe da minha existência. Então, eu me sentia perseguindo uma mulher que não sabia da minha... Isso foi um frisson, assim. Eu juro por Deus, salivava escrevendo. E aí, agora que eu comecei a escrever a partir de uma biografia roubada, que é a do meu marido, não é minha, e isso tem um problema caseiro imenso, não tem noção. Que é sobre a experiência do meu marido com as artes marciais. Ele chegou a ter escola de artes marciais. Eu sou casada há 30 anos, então, assim, eu brinco com ele, eu tenho uso capião da sua história. 30 anos, eu tenho o direito de pegar a sua história para mim. Isso, grandes problemas. Inclusive porque eu queria voltar para esse ponto de vista que vai influenciar a enunciação mesmo. A materialidade do texto, primeira, terceira pessoa, distância da primeira pessoa do fato, o ângulo de... Tudo isso vai interferir, né? Que é ser infiel também infiel ao marido. Infiel à sua história. Né? Então, eu não sei se isso é um segredo, isso é só uma abordagem. É uma abordagem.
Não tem segredo, né, Matheus? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente vive. Por isso que ela é uma experiência tão radical, luminosa. A gente não sabe o que está fazendo. Eu acho que esse é um fato. Carlos, qual o segredo? Porque seu primeiro livro, Enquanto os Dentes, também é a história de um cadeirante que precisa fazer uma travessia de barca no Rio de Janeiro e para voltar para a casa dos pais, com quem a relação não é lá das melhores. Então, qual que é o segredo para escrever uma boa história de família? Não sei, né? Se eu souber, não dá saber. O André acabou de falar, a gente nunca sabe. A gente não sabe o que está rolando. Sim, Enquanto os Dentes tem essa questão de família também. Primeiro de tudo, que interessante essa história do Jorge, eu não sabia, cara. Legal isso, né? Bom, vou usar um exemplo de novo aqui e desse meu avô. Vamos lá. Nos anos 40 do século XX, anos 30 e tal, lá nessa cidade, que é uma cidade metida Imagina só, o cara é um jovem negro nos anos 30, 40, tem uma população negra ali que acabou de ser escravizada e tal, e está livre, e está rolando por uma cidade que é assim. Os clubes, né? Enfim, ele é um cara autodidata, aprendeu a fazer coisas sozinho e tal, e tinha esse interesse pela cultura. Em dado momento, ele não podia entrar nos clubes da cidade, porque os clubes só entravam pessoas brancas e tal, né? Mas havia uma comunidade ali. Ele resolveu criar um clube onde só entrariam negros. E nesse clube eles faziam o que eles quisessem. Tinha música, tinha dança, tinha teatro, escreveu peças, ensinou peças, enfim. Você pergunta como é que escreve uma boa história de família, né? Eu não sei. Mas o que me interessou quando eu estava pensando, vou escrever algo assim, eu vi essa história desse cara, bicho. Cara, a gente estava no momento de tentar fazer resistência a movimentos que a gente achava ruins. Esse cara lá, muitos anos atrás, 80, 90 anos, ele criou uma resistência cultural. Podia chegar na porta da prefeitura e tacar fogo, sei lá, tentar bater em alguém, matar em alguém, mas ele não falou, foi o seguinte, vocês não deixam entrar no espaço de vocês também não vão entrar no meu. Aqui a gente fazer o que... Essa história, para mim, é uma história familiar, uma história que eu ouço desde criança, e acho bonito pra caramba, sabe? Então, eu falar, bom, vou contar essa história, não precisa pensar muito, sabe, para escrever uma história de família. É copiar mesmo. Eu podia ter pesquisado, sabe, eu sou historiador. Então, tem um lance que me leva para o lado de, eu vou pesquisar, saber se foi assim, se não foi. Nesse livro, eu resolvi fazer bem o contrário. Eu vou ficar com as histórias da família. Eu vou ficar com o que eu ouvia da minha avó, o que eu ouvia dos meus primos. Então, eu era um adolescente nos anos 80. A gente fez muita bobagem nos anos 80. A gente era meio racista ali. Uma tentativa de se colocar, sabe, de ser aceito. Então, as meninas alisavam o cabelo. Entre os primos, muitos primos. O que tinha a pele um pouquinho mais clara se destacava e conseguia mais namoradas e sei lá o quê. Então, a gente tentava Isso é motivo de vergonha hoje para mim, mas, enfim, acontecia. Por que eu vou esconder isso, saca? Isso pode se ver como reflexão no futuro. E são imagens interessantes para mim. Então, na literatura, a gente usa, né, as ferramentas que a gente tem. Tentar se afastar um pouco, tentar se aproximar. Não é a história da minha família, mas é. Não é a história do Brasil, mas é uma história de um monte de gente, de um monte de família, de um monte de Jorge. Mas é isso, na intenção de escrever uma história de família e isso virar funcionar, você olha para a tua família e tenta reproduzir alguma coisa dela, sem pesquisar demais. Vamos ficar com o que as pessoas falavam, as minhas memórias de infância e de juventude, e se ficcionar exatamente, constrói e tal, e deixa aí. Se alguém ler, agradeço, vai ser legal. Eliana. A gente é fofoqueiro, Matheus. Mas isso é bom. A gente é fofoqueiro e a gente mente bastante também. Um bocado, né? Bocado. Para você, Eliana, qual que é É isso, a fofoca é mentira. Eu tenho um livro que é o Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja. E aí eu fiquei pensando, quem é que conta essa história? E aí eu criei não vou dar o spoiler, mas eu criei um narrador que é muito fofoqueiro, e é como se ele fosse um drone, que ele entra nas casas e ele consegue ver tudo que acontece ali dentro daquelas famílias. São duas famílias muito, que eu inventei, óbvio, né? Muito nobres e muito ricas, de um Brasil do século XVIII, e a protagonista é uma mulher trans. E aí acontece uma fofocalhada sensacional nessas famílias, né?
E é um thriller, né? Acontece mil coisas, sai daqui do Rio, vai para Minas na Corrida do Ouro, aí depois volta, e tem mil acontecimentos. Eu acho que o segredo de qualquer história não é... Nem sei se é segredo, a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? A gente quer contar uma boa história, mas eu acho que o segredo de uma boa história é um pouco a gente surpreender, quebrar as expectativas, né? As nossas principalmente. A partir do momento que você saliva na hora que escreve uma história, que você se diverte e entenda a diversão, não no sentido literal, né, de você achar graça de alguma coisa, mas diversão no sentido daquilo te dar um prazer, de que você está contando algo que faz sentido para você, aí a gente conquista leitores e leitoras, pessoas que se identificam com aquilo de alguma maneira. Óbvio, eu acho que nenhum autor, nenhuma autora é uma unanimidade. Tem pessoas que vão se identificar com essa história, outras não. Isso é natural, é do jogo. Mas uma boa história, a gente sente que ela tem uma essência, na verdade, de quem escreveu, mesmo que ela esteja mentindo. Eliana, pegando o gancho disso que você falou, que eu acho que parte de uma preocupação com a forma, o Solitária, que você lançou ano passado, é a história de uma empregada doméstica e sua filha que precisam lidar com um crime brutal ocorrido na casa dos patrões. E o livro tem diferentes vozes para dar conta dessas dinâmicas familiares, porque são duas famílias bem distintas em todos os níveis. Como é que foi pensar essa história, essa estrutura, essas famílias? Como é que você pensou a hora de como você ia contar essa história? Você escreveu durante a pandemia, não foi? Foi, escrevi durante a pandemia. Eu acho que esse livro me salvou muito, né? Porque a partir do momento que eu mergulhei nele, eu um pouco esqueci aquele caos que a gente estava vivendo. Nos momentos em que eu sentava para escrever, eu saía um pouco dessa realidade, mesmo estando dentro dela, escrevendo a história. Mas eu queria primeiro uma visão da criança, depois eu queria a visão da pessoa que está trabalhando na casa de outra pessoa, e depois eu queria uma visão diferente, uma coisa meio semelhante a esse narrador que eu falei para vocês, que olha nos momentos de intimidade, naqueles momentos que ninguém está vendo, mas tem ali um narrador que está olhando. Não é Deus, não é Deus, mas é alguém, é uma voz que tem uma visão muito particular daquele momento que aquela pessoa está vendo. Está vivendo. Então, esses momentos de intimidade me interessavam. E é muito interessante que esse livro, né, as protagonistas são empregadas domésticas, é como se fossem dois mundos, né? Tem um prédio, chama Golden Plate, dentro desse Golden Plate tem o mundo dos patrões e o mundo das empregadas e empregados, e são dois mundos que interagem, mas não necessariamente são harmoniosos, aliás, são conflitantes 99,9% do tempo. E eu queria que essas vidas, né, ganhassem um protagonismo e fossem contadas de uma forma que a gente conseguisse ver essa intimidade e esses conflitos delas, inclusive. Porque é muito comum a gente ver essas personagens de uma forma muito superficial, às vezes muito no lugar ali das mazelas econômicas, como se o dinheiro fosse o único problema do ser humano fosse dinheiro. É um problema grande, mas não é o único, né? Então, foi muito interessante escrever esse livro, e essas vozes me fizeram ver o grande problema da subalternidade por ângulos diferentes. E é muito curioso, porque esse livro está sendo adotado em várias escolas de ensino médio, e algumas escolas muito ricas, que as pessoas nunca passam pela cabeça de um dia, quem sabe, estar nesse lugar da empregada doméstica, da filha da empregada doméstica. E o diálogo é sensacional, porque a gente tem uma geração que não tem vergonha de dizer assim: olha, eu li esse livro e eu me vi dentro da personagem tal. O que eu faço para mudar? Sabe? Eu acho que essa é a chave muito importante que a literatura gira, né? Te desloca de você, faz você se olhar no espelho, ao mesmo tempo não, pela estranheza e pelo reconhecimento, a gente reflete o mundo e pensa o mundo.
Eu acho que é isso, né? Essas vozes propiciam esse pensamento e essa reflexão. A gente está começando a se aproximar do final. Eu queria perguntar, então, para o Carlos e para a Andréia, e eu acho que vocês têm tem uma coisa muito interessante, que é a questão dos adultos lidando com os pais nos livros de vocês. A relação freudianíssima da pediatra com o pai, eu ria demais, assim. E aí a gente falou do Enquanto os Dentes, que tem essa questão. Como que vocês pensaram essas relações e essas dinâmicas? Porque eu acho que mais que as relações, essas dinâmicas. E qual é o desafio de escrever os adultos e os pais, assim? Para o ímpar? Por comparação aos livros infanto-juvenis, por exemplo, né? Eu tenho 3 livros infanto-juvenis que estão fora de catálogo e tal, mas é um que é uma história bem Indiana Jones, mas se passa numa pandemia, veja, mas foi escrito em 2007 e se chama A Sociedade da Caveira de Cristal, e tem um policial infantil que se chama Irmãs de Pelúcia. E escrevendo infantil e infanto-juvenil, eu pensei, como que eu vou escrever um infanto-juvenil, né? Eu fiz uma regressão à minha própria voz aos 14 anos. Aos 14 anos, eu tinha certeza que eu estava pronta para o mundo, mas prontíssima. E nada poderia me deter. Isso já é engraçado de saída. Isso você coloca o personagem com esse viés, é óbvio que as coisas vão começar a dar errado e a aventura se faz, né? Mas porque parte de uma certeza. Só para dizer que daí, para escrever o adulto não tem certeza nenhuma, é ambiguidade forever, intensa, o tempo inteiro. E é uma pergunta, às vezes, mal formulada, é uma coisa aberta, sem... Nossa, é sem explicação, sem explicação. Então, tudo fica muito incerto. Sei lá, eu parto desse ponto de vista. Então, por exemplo, a pediatra que não gosta de criança e ela não respeita ninguém, ela só respeita o pai, que é um pediatra, que ela acredita como um pediatra probo, ele é um bom médico. Mas a partir do momento em que ele tem uma doença, ele tem lá pelas tantas uma pericardite, e justamente nessa doença ele começa a falar de um problema na relação dele com a mãe dela, já começa a dissolver esse homem, esse poder, essa coisa infalível. E ali mesmo, no hospital, cuidando do pai, ela já pensa num asilo, pensando numa coisa higiênica da relação. Antes da relação piorar muito, ela já podia pensar nesse conforto. Então, e ela é propriamente... E ela, na verdade, a pediatra, assim, ela é uma espécie de... É que dizer isso parece que é uma defesa a ela, mas enfim, não é não, assim, mas uma criança mimada, sem contorno, sem limites e tal. A hora então, que ela senta no colo do pai, né? Nossa, aquele momento ali, eu ria muito, assim. O papai, mas é bem freudiano mesmo. Carlos... Oi, tá pensando aqui, eu tô me dando conta agora, tá? Que eu escrevo sempre a mesma coisa. Porque se você citou Enquanto os Dentes, era uma relação com o pai, com o filho e tal, que não funcionou muito bem. Ali tá tudo meio de sinal contrário, tá? Sempre me dei muito bem com a minha mãe. Aliás, aniversário dela hoje, 78 anos. Ela não tá aqui porque tá viajando, mas, enfim, família. Parabéns, tem que vir pra mesa maravilha. também. Sim, eu vou dizer que você deu os parabéns. Daqui a pouco eu ligo para ela. Mas, enfim, tem isso no Enquanto os Dentes. Falei ainda há pouco, né? Que eu escrevo meio que para me entender, né? Em que momento da vida eu tô? Isso para mim é importante. Não estou conseguindo dar conta de entender plenamente, por mais que pesquise, converse e tenha apoio da minha companheira, por exemplo. Enfim, eu não sei fazer, né? E se eu não sei fazer, vai para a ficção. É isso. Vai para... Não sei se interessa às outras pessoas, mas para mim é muito bom que você organize os pensamentos. Isso acontece no Enquanto os Dentes, acontece no Agora, e eu estou para sair uma... Você falou de infantil, me lembrei. Agora, mês que vem, ou no outro, talvez, Bailinho, é um livro infantil que eu escrevi. Mas eu não escrevi, quer dizer, escrevi, mas em parceria com a minha filha. Ou seja, estou escrevendo pensando nela, né? Pensando na família e tal. E é escrever junto mesmo, porque você escreve um trecho, pensa alguma coisa e larga na mão dela. Lê aí. Se ela deu risada, show, funcionou.
Se torcer o nariz, aí você fala, beleza, dá para tirar. Então você vai tirando conforme a tua relação com a tua filha, sabe? E para escrever, você olha para tua mãe, olha para tua avó, olha para... Sabe, é basicamente isso que eu faço. Eu acho que eu sigo fazendo, né? Então, não sei como é que faz, mas é o que eu faço e eu curto muito. Gente, a gente precisa encerrar. Eu tenho uma última perguntinha, que é um bate-bola, jogo rápido, que é... A gente está numa Bienal, lotada, domingo, todo mundo aqui lendo, comprando livros. Um livro, assim, de família, assim, que para vocês, que vocês indicam, assim, saiam daqui e comprem, leiam. 100 anos de solidão urgente. 100 anos de solidão. 100 anos de solidão? Mas eu queria propor uma outra coisa, que vocês escrevam a história da sua Boa. família. Por favor. Acho que aqui tivemos... E ainda um segundo, como se fosse um diário em terceira pessoa. Olha o exercício de escrita aí. Oi, tá pronto, né? Tá Deu pronto, a dica. né? Eu vou para Dom Casmurro. É família também, não é? É super É família. muito família, né? É super Então, ou então, né? Vamos trocar essa ideia? Eu Francisco, acho que é isso, cara. Francisco, É sempre referência boa Qual para mim. livro? Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Boa! Muito bom. Gente, queria muito agradecer, então, vocês com essas dicas de livros. Leiam, escrevam. Conversa incrível a gente teve aqui. Agradecer muito a vocês. A programação da Bienal continua. Queria agradecer demais a Francisco Azevedo, Eliana Biscruz, André Del Fuego, Carlos Eduardo Pereira. Não, você parou, achei que você...